bom dia, cumprimentando o público aqui do auditório, os nossos colegas que estão nos assistindo nos polos de videoconferência, por streaming nos seus computadores. Hoje a nossa palestrante é a Tânia, que tem uma larga experiência no ensino de inglês para fins específicos, né? O ESP, na sigla em inglês, English for Special Purposes. Nós, dentro desse ciclo de palestras, tentamos sempre abordar vários aspectos do processo de ensino e aprendizagem do idioma inglês, especificamente, mas também com ideias que podem ser aproveitadas no ensino dos outros idiomas. Eu acabei de ver as bandeirinhas aqui dos 6 idiomas que a gente ensina no momento. Vamos ter que colocar uma bandeirinha da China, né? Porque estamos entrando com o mandarim agora também. Essa vai ser uma videoconferência com foco um pouquinho diferente. Normalmente, a gente não aborda o inglês para fins específicos, mas é um campo de atuação importantíssimo, né? Tanto que a Tânia está há anos atuando aí com o pessoal de hotéis e restaurantes e vai dar algumas ideias de atividades que a gente pode aproveitar nas nossas aulas, introduzindo também esse tema para os nossos alunos, especialmente do ensino médio, que já estão aí às portas do mercado de trabalho. Atendendo pedidos do pessoal que está assistindo à distância, nós vamos, quando vocês tiverem uma pergunta ou um comentário a fazer, nós vamos pedir que vocês aguardem até que a gente leve o microfone, porque, às vezes, quem está assistindo percebe que houve uma interação, mas não consegue ouvir a pergunta. Então, não fica tão rico quanto poderia ser. Lembrando que nós temos, de qualquer forma, o e-mail, vocês podem se comunicar com a gente pelo faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. Se vocês quiserem participar do sorteio, a gente sempre tem alguns livros para sorteio. Não esqueçam de colocar ADE, a que vocês pertencem, RG, essa é uma exigência legal, senão nós temos que tentar levantar esses dados. Os arquivos, a Tânia gentilmente disponibilizou com antecedência, também para quem está longe, poder acompanhar com mais calma, já ter esses arquivos disponibilizados, que a gente nem sempre consegue garantir a qualidade da reprodução para quem está assistindo pelo computador. Vai ficar disponível também essa videoconferência, como de costume, na nossa videoteca. E, antes da Tânia começar, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença da Daniela, o apoio da DISAL, e do senhor Eduardo Assuda, da Câmara Brasileira de Livros, que foi o grande mentor, né, de todos esses ciclos de videoconferência que a gente espera que prossigam aí pelos próximos anos. Daniela? Bom dia a vocês, bom dia quem está nos assistindo nas outras localidades. Espero que vocês aproveitem bastante. O tema é muito interessante. Eu já assisti essa palestra antes e o conteúdo acho que vai acrescentar bastante na profissão de vocês, tá? Aproveitem, um bom dia. Bom dia. Só em nome da Câmara Brasileira do Livro, cumprimentá-los, né, e cumprimentá-las, e também a todos que estão nas diretorias de ensino. A Câmara Brasileira do Livro é uma entidade que congrega mais de 500 editoras, e esse apoio que ela está proporcionando é no sentido sempre de formar leitores, né? Então, essa é a grande missão da Câmara Brasileira do Livro. Nós, na Câmara Brasileira do Livro, temos equipes que promovem a Bienal do Livro, o Prêmio Jabuti de Literatura, enfim, a gente está muito envolvido com livro e leitura. Mas o importante hoje é ouvir a Tânia e desejar a todos uma boa videoconferência que vocês aproveitem bastante. Muito obrigado. Passo a palavra à Tânia, então, e boa conferência para todos nós, né? Obrigada, Tânia, por atender o nosso convite. Obrigada. Então, bom dia a todos, bom dia a quem está nos assistindo à distância. A tecnologia nos proporciona hoje várias formas de aprender e de ensinar,
e esse é um bom exemplo disso, da gente poder estar juntos, compartilhando ideias, e hoje o que a gente vai fazer é um pouco isso. Eu vou provocar algumas reflexões em vocês, e penso, imagino, e meu objetivo é esse, que a gente possa replicar isso na nossa sala de aula. Tá? Brevemente me apresentando, eu dou aula de inglês desde 82, então já tenho aí 30 anos de caminhada, e a partir de 1992, mais ou menos, foi quando eu comecei a me dedicar ao ensino de línguas para fins específicos, especificamente o inglês. Surgiu uma oportunidade profissional de trabalhar diretamente com o treinamento de garçons e camareiras nos hotéis, e nós começamos a estudar como poderia ser feito isso, a aplicar e, a partir do retorno dos resultados, melhorar esses processos. É importante a gente entender, e é isso que eu vim mostrar para vocês hoje, a diferença entre o que a gente chama de General English e English for Specific Purposes, que é o inglês para fins específicos. Tá? E nós optamos por fazer essa palestra em português por várias razões. Eu acho que a gente vai poder refletir bastante sobre isso, e quando nós damos uma aula de inglês para fins específicos, ela é dada em português, porque a língua-alvo é diferente da língua de comunicação que o professor vai usar em sala de aula. Então, acho que para nós vai ser interessante nós refletirmos sobre isso e já começarmos a fazer alguma coisa parecida aqui durante a palestra. Tá? Agradeço a Neide, a secretaria de uma forma geral, a Dizal, por indicar o meu nome para falar com vocês. E é um prazer enorme. Eu trabalho também com treinamento de professores, e eu acho que é muito importante essa capacitação continuada, que a gente nunca vai parar de aprender. E isso tem que estar dentro da gente como vontade. Ninguém vai poder impor. Isso é importante, né? Vamos lá. Eu acho que falar um pouquinho sobre o título da palestra, Capacitação de Profissionais, é claro que isso é muito amplo. Eu posso falar de um controlador de voo, e posso falar de um garçom, e posso falar de um advogado. A experiência que eu tenho é dentro da hotelaria, mas a gente pode pensar em expandir isso. Se você tem alunos de EJA ou alunos de ensino médio que já encaminham ou se encaminham profissionalmente para isso, é uma grande ferramenta que você pode ter na mão. Tá? Então, enquanto eu for falando, eu vou sugerir que vocês pensem nos alunos de vocês e na experiência que vocês têm. E tentem começar já a pensar como que a gente consegue aplicar isso no nosso ambiente. Ok? O que nós propomos para a palestra de hoje? A proposta é falar sobre a origem, as características, o que é fundamental em ESP e a aplicação disso para vocês. Como que vocês, como professores, podem pensar num desenho curricular que contemple o ESP. Tá? Ok. Outra coisa que a gente pretende conversar sobre hoje é falar dos alunos, né? A gente não pode pensar em metodologia sem pensar em quem é esse aluno e do que ele precisa. E, por fim, eu trouxe para vocês algumas ideias de atividades. Tá? Então, nós vamos começar pensando sobre esse processo. Vamos imaginar um garçom. E vamos imaginar quais são as necessidades desse garçom. Vamos imaginar, ou vamos nos perguntar, né? Qual é uma das habilidades mais importantes para esse profissional? Alguém tem ideia? O que é mais importante para ele? Como? Habilidade oral.
eu posso ir repetindo, porque aí as pessoas que estão distantes vão ouvindo. Habilidade oral, o que mais é importante para ele? Um hóspede ou um cliente chega para fazer um pedido. Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Compreender. Tá? Às vezes a gente sai desembestadamente ensinando o aluno a falar. Eu não sei o que o hóspede falou, não sei o que ele está perguntando. Então, ouvir primeiro. Isso dá até uma calma, né? Porque assim o garçom, ele não tem que atender, ele tem que ouvir. Tá? O que mais? A resposta que ele dá. Essa resposta é sempre oral? É sempre verbal? Fala para mim o que você acha. Hoje, o que a gente tem percebido? Antes da habilidade oral, você vai olhar a pessoa, certo? Porque o nosso primeiro contato sempre é visual. Você olha aquela pessoa, você não vai sentir o cheiro, não vai saber se ele sabe. Primeiro você vai ter um contato visual. Comportamental. Se você pega um cara encurvado, mal vestido, mal cheiroso, você não vai chamar esse garçom, né? Tá? E daí a resposta que ele te dá, principalmente se for para outros países, certo? Tem que ser uma resposta gesticular que seja entendida. Certo. Tá? Obrigada. Na verdade, mesmo que você pense que ele vai ter a habilidade de falar inglês, vamos supor que ele já tem essa resposta. Às vezes, a resposta que ele vai dar é um simples yes. E o que ele vai fazer é o que importa. Vamos pensar. Eu tenho uma pessoa que se senta à mesa e que me pede uma água. Como garçom ou garçonete, eu vou buscar água. E o máximo de retorno que eu dou para o meu hóspede é falar sim. Ou talvez alguma coisa do tipo, já vou trazer, um momento, senhor. Mas, geralmente, a resposta é física. Muito mais do que oral. Tudo bem? Tá? Mais uma pergunta para a gente pensar. Se a resposta for oral, o que garante que ele vai ser entendido? O que garante que o garçom vai ser entendido? O que precisa acontecer nessa resposta oral para que ele seja entendido? Que ele tenha clareza. Clareza, pronúncia. Tá? Então, em algum momento, a gente precisa praticar a pronúncia disso que ele vai verbalizar. Certo? Mais uma pergunta para a gente que dá aulas de General English o tempo todo. Para eu aprender May I help you, eu preciso saber que may é modal? O garçom não precisa disso. Como não precisa o controlador de voo e nem o advogado. Nós estamos formatados numa estrutura gramatical. E a gente ensina gramática e depois língua. Né? Não precisa. Para o inglês instrumental, não necessariamente esse é o caminho. Tá? E, por fim, a questão da progressão curricular. Né? Eu preciso do to be para saber o modal? Não. Então, veja, só por aí, pelas 5 perguntas que eu fiz para vocês, a gente já começa a perceber uma diferença de abordagem. Tá? Para quem está nos assistindo à distância, está tudo certo? Espero que sim, né? Espero que esteja tudo certo. Bom, vamos seguir. Essa é uma citação de uma autora que trabalha bastante o English for Specific Purposes. Então, o que ela está dizendo? Eu trouxe em inglês e em português. Né? Para que um aluno aprende o inglês instrumental? Para desempenhar um papel. Qual é o sucesso? Qual é a medida de sucesso desse aluno? Se ele desempenhar o papel, ele tem sucesso. Se esse garçom, para quem eu pedi a água,
me trouxer a água, isso é sucesso. Se ele não me trouxer uma vodka, né? É importante a gente pensar nisso. Quantas vezes a gente não avalia o nosso aluno? Não, mas ele não sabe inglês. Né? E aí ele vai falar só yes. E ele já está sabendo. Tá? Isso é importante. Vamos falar um pouquinho dos fundamentos do ESP. Provavelmente muitos de vocês já conhecem alguma coisa sobre isso. Para quem já ouviu falar ou já está trabalhando com isso, é uma revisãozinha, tá? E antes da gente falar dos fundamentos em si, eu queria contar para vocês um pouquinho da origem. De onde vem a necessidade do inglês para fins específicos? Justamente no pós-guerra, quando as nações começam a fazer um compartilhamento e um intercâmbio de ciência, tecnologia e mercadoria, eles começam a necessitar uma língua em comum. Como nos Estados Unidos está concentrado o poder econômico, essa língua naturalmente é o inglês. E esses cientistas, pessoas da tecnologia e comerciantes sentem a necessidade de aprender o inglês para fins específicos. Eles não querem saber conjugar o verbo to be. Né? Junto com isso, quem fala sobre a origem do ESP são os autores Hutchinson e Rogers. Eu tenho isso na bibliografia, tá, da palestra. Eles falam o seguinte, são 3 fatores que fazem que o ESP surja. Essa questão do compartilhamento de informações. Veja que hoje Facebook é em inglês, né? E várias ferramentas que a gente usa. A questão de que a linguística passa a ser não só um estudo da estrutura da língua, mas também da funcionalidade da comunicação. É mais ou menos no pós-guerra que isso começa a acontecer. E também, e por último, mas não menos importante, a evolução da psicologia educacional, que começa a olhar para o aluno como uma parte muito importante do ensino, finalmente. Né? O foco está no aluno. E aí, isso faz diferença. Né? Isso vai reforçar os fundamentos de English for Specific Purposes. Tá? Quais são as características principais do English for Specific Purposes? Principalmente, o foco no aluno, porque você precisa saber do que aquele aluno precisa para construir um curso para ele. Tá? Você precisa saber quais as situações que o meu aluno enfrenta para que ele possa enfrentar com sucesso. A gente chama isso de situações-alvo. A gente precisa saber a linguagem que esse aluno necessita. A linguagem de um controlador de voo, por exemplo, é muito diferente da linguagem que uma camareira vai usar. Né? Então, para o aluno ter sucesso no curso, eu preciso focar. E nós também precisamos prestar muita atenção numa coisa importantíssima que eu acho que não vale só para os alunos de ESP, vale para todos. Que habilidades esse aluno precisa ter para saber fazer alguma coisa com o idioma? Não é saber o idioma, e sim saber fazer com o idioma. Certo? Essas habilidades vão ser cobradas dele. Se ele precisa fazer, por exemplo, uma limpeza num apartamento de uma determinada forma, dentro de um determinado procedimento no hotel, ele precisa saber exatamente aquilo que ele já faz em português, também em inglês. Certo? Isso é importante.
Outra coisa que é importante dentro dos fundamentos de ESP, e é claro que isso é necessário, a gente tem que fazer uma análise de necessidades. Tá? Eu vou sentar com o meu aluno, eu vou sentar com um chefe de equipe, eu posso sentar com o meu grupo de ensino médio e resolver fazer um foco para aquele semestre. E aí, trazer algumas atividades durante o semestre que foquem naquela necessidade. De repente, tem gente fazendo cinema, de repente, tem gente querendo saber sobre as redes sociais. Isso não precisa ser o seu objetivo do semestre, mas pode ser um deles, não pode? Sua aula vai ficar até mais variada, porque vai ter um dia lá, sei lá, cada 15 dias, 20 minutos, nós vamos trabalhar com uma coisa específica. De repente, é uma ideia. Né? O que é importante dentro da análise de necessidades? São duas análises que a gente faz, basicamente. Uma se chama análise de necessidades propriamente dita, porque vai ver quais são as situações-alvo que são importantes para aquele aluno. Né? Qual é o dia a dia dele, o que ele precisa responder, quais são as situações que ele vive. Então, dentro das situações-alvo, a gente fala de 3 palavrinhas: as necessidades, as lacunas e os desejos. As necessidades são aquilo que ele precisa para o trabalho dele. Não adianta ele falar, não quero aprender a falar sobre o cardápio. Tem que saber. Né? Então, isso é necessário, inclusive se houver um chefe de equipe ajudando você a organizar esse curso, ele vai dizer, o meu garçom precisa disso. Não tem escapatória. Segunda coisa, lacunas. A diferença entre o que ele precisa saber e o que ele efetivamente sabe. Né? Porque, às vezes, a gente faz um levantamento de necessidades e algumas coisas já estão sabidas, já estão dominadas. Você pode fazer uma revisão e seguir. Certo? E, por último, os desejos. Para quem trabalha com EJA, isso é super importante. Eu não diria só EJA, eu acho que todos os alunos, mas assim, vamos focar nisso. O adulto precisa muito de um porquê ele está ali. E ele precisa dessa motivação de saber para que ele está aprendendo alguma coisa e ter vontade disso. E, às vezes, ele tem vontade de aprender. Sabe, o meu hóspede chega, ele quer conversar comigo sobre outras coisas. Abre um espaço. O hóspede senta na mesa do bar ou no balcão do bar e vem sozinho, pede um drink, e aí pergunta coisas pessoais. Há quanto tempo você trabalha aqui? Como que você se tornou um barman? Que drinks você sabe fazer? Imagina a satisfação, né, do garçom poder responder isso. É aquela parte do comercial do não tem preço. Né? É muito legal. Então, entrar com pelo menos uma parcela, né, bem democrática, né, do que vocês, dentro desse escopo de atuação profissional, o que vocês gostariam de aprender? Veja, dentro do escopo de atuação profissional. Né, você está limitando as escolhas, mas abrindo ao mesmo tempo. Certo? E a aprendizagem, as necessidades de aprendizagem, que são o segundo item do slide, é o seguinte, pessoal. Vocês vão receber alunos de todo e qualquer tipo de formação. Seja na formação escolar, seja na formação da escola da vida. Né? Nós precisamos levar isso em consideração. Esse aluno trabalhador que vem para a nossa sala de aula e que já sabe tirar um pedido, ele só não sabe inglês, mas ele sabe tirar um pedido. Isso precisa ser considerado. As coisas que ele sabe, que ele está preparado a fazer
e as coisas que ele não sabe. Não adianta você falar para ele de sujeito, verbo, complemento. Isso não é uma necessidade de aprendizagem dele e é até uma lacuna. Se você precisar ir por esse caminho, você precisa pensar bem como você vai fazer isso, para ter certeza de que você atinge seu aluno, porque o foco é o seu aluno. Você não pode perder de vista aquele primeiro fundamento. O foco é no aluno. Tá? Então, a necessidade de aprendizagem dele precisa ser considerada. De onde ele vem, o que ele já fez, como ele sabe fazer. Nós temos alguns garçons que, às vezes, têm um ensino médio de muitos desafios, vamos dizer assim, e que, às vezes, não sabe a linguagem escolar, de ligar colunas, de fazer um exercício, sabe onde? Na situação profissional dele, ele sabe fazer um exercício de ligar colunas? Não sabe. Então, essa é a parte do professor. Você tem que ensinar a linguagem escolar para ele. Quais são essas estratégias? O que ele deve fazer? Como ele deve fazer um exercício? Para que serve? Qual o objetivo daquele exercício? Tudo isso precisa estar muito claro para o adulto, porque se ele não souber o que ele está fazendo ali, no outro dia ele falta e no dia seguinte ele não vem mais e ele desiste porque não tem razão de ser. Estou falando coisas que ressoam para vocês, ou que são familiares, ou que vocês vivem na escola, sim ou não? Ótimo. Esse é o meu objetivo aqui. Estamos cumprindo. Tem uma outra autora chamada Bas Turkmen, eu imagino que seja assim que a gente leia, que fala dos objetivos de ESP. Tá? Vamos dar uma olhada neles. Primeira coisa, você precisa de vocabulário específico. Não adianta você ensinar os meios de transporte para o garçom, porque ele não vai precisar disso. Objetos da casa, quarto aposentos, né, da casa. Nada disso é importante. Você precisa ensinar os temperos, os cortes das carnes, as frutas, os vegetais, os drinks, né? Os talheres, para começar, muito bem. Né? Onde põe o quê? Ele sabe. Ele vai ensinar você a pôr uma mesa maravilhosa. Vai surpreender as pessoas da família. Vocabulário específico. Competência para desempenhar um papel. É aquilo que a gente falou, ele está lá para desempenhar um papel com sucesso. Então, isso é um objetivo. Ela fala em conhecimento subjacente. É o que está nas entrelinhas. A gente estava falando, por exemplo, uma coisa assim do tipo, você oferece uma mesa ao cliente, ele olha com aquela cara, mais ou menos, o nosso colega estava falando sobre a linguagem corporal, né? Ele olha e ele começa a frase dele, well... O garçom não precisa saber mais nada. Ele já sabe, nas entrelinhas, que o cliente não gostou daquela mesa. Né? Então, isso é conhecimento subjacente. Tá? Competência estratégica. Aquilo que eu falei para vocês é o seguinte. Esse garçom sabe ser garçom. Ele não sabe ser garçom em inglês. A estratégia que ele usa para ser garçom em português vai ajudá-lo como vamos dizer, um trampolim para ele chegar no inglês. Você trazer dele como ele procede vai ajudá-lo a chegar no inglês. E de quebra, acontece muito isso nos nossos cursos, efeito colateral, ele é retreinado em português. Ele se lembra da postura, ele se lembra do tom de voz, do olhar, do olho no olho, da clareza.
Isso é ótimo, porque se ele já faz isso em português, é o que ele tem que fazer em inglês. Então, essa competência estratégica ele tem. E se ele não se lembrar disso, o papel do professor é lembrar, tá? O aluno. E até criar isso, né? E a consciência crítica que ela fala é o seguinte: se eu sou garçom num hotel 5 estrelas e trabalho dentro de um restaurante do tipo Fasano, eu vou atender diferente de se eu sou garçom num hotel pousada do interior, no bar da piscina. Certo? Isso é consciência crítica. Eu ter a ferramenta, eu saber diferentes formas e escolher de acordo com o momento profissional ou a tarefa profissional que eu tenho. Isso é consciência crítica. Tá? Por favor, Aline. Uma pergunta aí que eu não sei se encaixa nisso daí. A língua inglesa, certo? Ela tem, normalmente, o falar da língua inglesa ele é educado. Apesar dos gestos serem rudes, ele é educado. Ao contrário do brasileiro, que o brasileiro é muito amigável, abraça, beija, não sei o que mais, né? Certo? O inglês, sempre quando ele vai introduzir uma frase, ele pede desculpa, pede sorry, certo? Ele usa da educação, da linguagem. Encaixaria em algum desses daí? Isso tem a ver com o desempenhar um papel. Na minha opinião, eu penso que é o desempenhar o papel. Né? Porque ele está no papel de um garçom que atende em inglês. E eu acho que a gente pode pensar que se esse hóspede estrangeiro for atendido na terra dele, ele espera isso. Então, não é que a gente vai reproduzir no nosso atendimento o que o garçom em inglês faria, ou o garçom americano, ou britânico, ou canadense. Mas alguns comportamentos são esperados. É claro que a gente vai ter um jeito brasileiro de atender, mas o código pode ser utilizado. Então, eu vou chegar à mesa, uma coisa que a gente sempre fala para os nossos alunos, pé para dentro e pé para fora, né? É sempre excuse me. Você chegou, se aproximou da mesa, excuse me. Você saiu e vai se afastar para ir atender o pedido, excuse me. Sempre. Então, eu diria que se encaixa nisso. Né? Nós podemos pensar que também que é um conhecimento subjacente. Né? Tá nas entrelinhas do atendimento você ter esse código, essa educação. Né? Mas acho que se encaixa sim. Tarde, né? Boa tarde, não, bom dia, né? Desculpa. Vi uma reportagem no jornal dizendo que assim, melhor atendimento ao brasileiro, inclusive dentro de um assim, era uma reportagem, se não me engano, estava na Espanha, e assim, número de contratação para garçom brasileiro. Se tivesse entre de repente um espanhol e um brasileiro, o brasileiro é que vai para a linha de frente, porque tem assim uma empatia melhor com as pessoas. Como é que você vê isso? Eu acho que ainda é dentro do desempenhar um papel, mas só que não olhando o código e sim o comportamento, né? Porque aí ele pode não ter o espanhol e pode ter um comportamento que é adequado. Porque, veja, pessoal, vamos pensar nisso. Desempenhar um papel não é só o que eu vou falar. Né? É o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Quantas vezes a gente não é atendido por um garçom em português, sem nenhum desafio maior, e tem dois caminhos, né? Ou a gente sai super insatisfeito, ou sai super satisfeito e surpreendido. Então, eu acho que, por isso que inglês para fins específicos é um pouco diferente, porque é aquela coisa que nós estávamos falando antes, do saber fazer com a língua. E não só saber. Você não sabe inglês, você sabe fazer alguma coisa com esse inglês.
Eu vejo dessa forma. E aí, claro, a gente escapa da nossa palestra e pensa em várias outras coisas aí. Já estamos falando em nível sociocultural antropológico, né? Já vamos, isso extrapola, tá? Podemos continuar? Ok. Então, essa consciência crítica. Vejam, o que acaba acontecendo quando você pensa em todos esses fundamentos e características do ISP? Você tem consequências para o curso que você vai dar, ou que você vai elaborar. E quais são as consequências principais? Primeiro, na progressão curricular, né? Na forma de organizar as aprendizagens. O que vem primeiro? A gente estava falando, não vem o to be para depois vir o modal. Né? Então, essa progressão ela tem outro ponto de vista. Né? E, principalmente, como você pratica e como você avalia. Lembra? Como é que você vai avaliar o garçom no verbo to be se ele aprendeu a falar sobre o cardápio? Não é isso que é para ser avaliado. Né? Então, a gente precisa pensar em tudo isso. Nós precisamos refletir sobre essas questões. E aí, por último, vamos falar um pouco do nosso aluno, porque ele tem que se encaixar, ou ele é o foco do nosso plano de curso. Né? Vejam, geralmente, o aluno que já chegou à vida profissional, como nós já falamos, tem uma grande experiência profissional. Ele sabe fazer, muitas vezes, na maioria das vezes, ele já foi treinado, inclusive, para a função. Né? Então, ele sabe fazer. E o que a gente pode fazer? Nós devemos explorar o conhecimento desse aluno, a experiência profissional desse aluno. Então, são estratégias importantes na sala de aula. Explorar conhecimento prévio, explorar a organização, por exemplo, o cliente acabou de comer, qual é a próxima fase? Ele mesmo sabe que ele, então, vai recolher os pratos, vai levar o menu da sobremesa, ou se tiver um buffet de sobremesa, vai oferecer. É isso. Né? Então, explorar essa experiência profissional e alavancar o aprendizado dele a partir disso, dessas coisas concretas. Tá? E uma coisa muito importante, a gente volta na história do adulto. O adulto tem plenas condições de refletir sobre a língua. Por que você vai usar isso nesse momento do atendimento? Né? Então, refletir sobre uso, sobre a aplicação, sobre a adequação. Isso tudo é importante. Então, você pode criar momentos no seu curso em que você faz questões pontuais de reflexão sobre o que você está ensinando. Tá? E, como a gente está falando com vocês, e todos vocês dão aula para o Estado, é importante a gente pensar o que tem de comum entre esse aluno sobre o qual nós estamos falando e o aluno de vocês. Muitos alunos de vocês já têm uma atividade profissional. E quando você fala em EJA, mais, né? Mais ainda. E pensa as necessidades desse aluno que está na sua sala de aula, não são parecidas com essas necessidades que eu estou falando até agora, desse outro aluno? Então, acho que, quando nós conversamos sobre a relevância desse tema para vocês, foi justamente esse ponto de convergência que nós vimos. Que é um aluno muito parecido, com necessidades que são semelhantes. E que
ao ouvir essa reflexão que nós estamos fazendo, muitas coisas podem vir à mente de vocês de mudanças, de adequações, de aplicação em sala de aula. Eu vejo o inglês para fins específicos como uma forma de profissionalizar o aluno, de colocar um para que estudar inglês. E imagino que para o ensino médio, pensar que, puxa, eu como aluno de ensino médio, daqui 2 anos, terei a capacidade de trabalhar nos eventos esportivos da Copa do Mundo, por exemplo, porque eu sei inglês. Porque eu sei atender uma mesa, ou trabalhar como camareira. Na verdade, eu acho que é uma forma da gente enroscar, enganchar esse aluno, pegar esse aluno, trazê-lo para uma motivação. Nós temos 2 eventos muito grandes, 2014 e 2016. E se a gente desse um propósito para o nosso aluno de ensino médio, e ele conseguisse trabalhar, por exemplo, à noite, num restaurante, porque ele tem esse inglês? Poderia ser interessante. Talvez vocês, como projeto, tivessem alunos mais engajados se pensassem em alguma coisa norteada para o atendimento, né? Eu acho que é de se pensar. A gente pode sempre se perguntar sobre isso. Vamos falar um pouco na prática. Agora vão vir algumas ideias práticas para vocês. Se vocês quiserem elaborar um curso, alguma coisa voltada à ISP. Podemos seguir? Sim? Ok. Progressão curricular. Você precisa pensar numa sequência que faça sentido para aquela profissão, por exemplo. Então, o garçom começa atendendo na porta, leva à mesa, tira o pedido, serve a sobremesa, conta, aliás, café, conta. Isso é uma progressão possível. A camareira toca a campainha, daí ela pede para limpar, retira a lavanderia. À tarde, depois disso, ela leva essa lavanderia pronta, vê se o hóspede precisa de mais alguma coisa. É uma possível progressão. Né? Então, pensem, quais são as profissões possíveis dentro daquele escopo de alunos, o que a gente poderia explorar. Eu trouxe para vocês... E aí, conhecimento prévio. Se você tem um aluno de ensino médio que não tem experiência profissional, talvez ele não possa contribuir tanto quanto aquele que já tem. Mas todo mundo já foi a um restaurante. Você sabe o outro lado, o outro papel. Né? Então, você tem alguns pressupostos. Né? Então, vamos pensar. Como que você explora conhecimento prévio? A gente trouxe aqui um exemplo. É uma figura de um garçom recebendo um casal à porta e ele só está assim e tem os balãozinhos. Explorar conhecimento prévio você pode fazer com uma foto, você pode fazer com um vídeo sem som, você pode fazer com um pedacinho de uma faixa de CD. Você pode até fazer com uma palavra na lousa, você coloca lá atendimento ou recepção do cliente no restaurante e você vai conversar sobre isso. E ver de onde você vai partir. O que seus alunos já sabem? Isso tudo em português. Né? Porque daí você constrói. Tá? As situações-alvo que você vai criar precisam ter a ver com a realidade dessa profissão. Então, eu trouxe para vocês um exemplo de um diálogo de garçom. Nós vamos ler, olha, é uma situação de recepção do hóspede ou cliente na porta.
Então, o garçom fala, "Good evening, sir, may I help you?" E o customer, "Yes, please, I'd like a table." Waiter fala, "For how many, sir?" Customer, "For 2. Waiter, "Smoking or non-smoking, sir?" Customer, "Non-smoking, please." Waiter, "Follow me, please." Customer, "Thank you." Waiter, "Can I take your coat, sir?" "Yes, please." Aí a gente já pode até entrar na discussão, smoking, non-smoking. Tem alguns estados que já não tem mais isso. O nosso estado, algumas cidades de São Paulo já não tem mais isso. Quer smoking? Vai sentar na varanda. Né? Isso existe. E aí, como é que ele lida com isso? Então, são situações bastante simples, mas que refletem aquilo que ele aprende no dia a dia, o que ele faz no dia a dia, melhor. Né? E como é que você constrói o que vai em torno? Né? A gente... vamos comentar isso primeiro, né, que nós falamos, é preciso ouvir e compreender. Então, se você tem um diálogo como esse, e depois você quer saber se o seu aluno está compreendendo, você pode fazer exercícios de verdadeiro ou falso da situação. Ou você pode dizer coisas sobre o diálogo, e eles podem, ou você pode fazer perguntas, você tem que checar a compreensão. Você vai replicando na aula as habilidades que ele vai precisar ter no trabalho. Então, compreensão é uma delas. Tá? Então, a gente trouxe para vocês só um exemplo aqui de algumas afirmações em que ele coloca verdadeiro ou falso e justifica. Essa parte do justificar já ajuda a pensar naquele adulto que tem condições de buscar os porquês. Na hora que ele fala que é falso e ele diz por que é falso, ele já aprendeu duas coisas. Né? É muito interessante você questionar o tempo todo, porque você vai obter respostas. O aluno está ali com você, pensando. Tá? Quando eu mostrei este diálogo, eu estava dizendo como é que você organiza as aprendizagens em torno desse diálogo. Então, é aquilo que nós falamos, não existe uma progressão que tem que ser o to be, que depois vai ser... Não, você pensa, quais são as necessidades para ele dar conta desse diálogo? Veja, aqui o cliente pergunta for how many e ele responde for 2, como poderia responder for 10, for 12, for 25. Então, qual é a habilidade que ele precisa aqui? Ele precisa saber números. Não vai poder ficar engessado em 2 clientes e ele só saber atender quando tiver 2 na porta. Então, a progressão das aprendizagens ela ocorre dentro da necessidade da situação-alvo. Veja, "Can I take your coat, sir?" Os clientes vão sempre chegar com coat. Bag, handbag, laptop, newspaper, hat, coat, overcoat, raincoat, umbrella. Fala. Exatamente. Para cada situação, pessoal de longe, para cada situação, a gente abre um leque de possibilidades. Por quê? Nós não podemos pensar nisso, e isso é importante pensar, quando a gente fala, no Brasil ainda, quando a gente fala em treinamento, tudo bem, mas vamos pensar o seguinte, quando você treina, você não capacita no sentido de oferecer possibilidades. Por que o medo de só treinar e não capacitar? Porque se eu treino, o meu aluno vai falar, aliás, o hóspede vai falar, for how many? E ele, aliás, desculpa, I'd like a table. E ele, for how many? Depois for 2. Ele vai levar sempre para uma mesa de 2. Ele não está preparado para atender a demanda.
E esse can I take your coat, ele vai falar sempre, independente do cara estar com o casaco ou não, porque está no roteiro. Né? Então ele já chega, good morning, may I help you for how many, smoking, non smoking, I'd like a table. Não funciona. Nós precisamos trabalhar com a interação. Então, quando eu pergunto para vocês qual é a primeira habilidade, e vocês respondem ouvir e compreender, é porque, para cada momento desse diálogo, ele precisa parar, ouvir, compreender para dar o próximo passo. Exatamente. Então, se ele fala, se ele entra com um guarda-chuva, eu preciso saber pedir o guarda-chuva. Então, eu preciso, a partir da situação-alvo, ampliar essas possibilidades. É claro que elas são infinitas e a gente vai escolher algumas. Por exemplo, eu gosto muito de ensinar o garçom que o cliente não necessariamente vai falar yes, please, I'd like a table só depois do may I help you. De repente, ele fala good morning, o cliente, good morning, can I have a table for 10, please? E já vai entrando. Essa flexibilidade é necessária. Então, veja que numa situação como essa, você tem inúmeros caminhos. A gente, às vezes, constrói fluxogramas. Se eu falar may I help you, o que ele pode falar? E antes disso, o que poderia acontecer? Talvez ele peça a mesa. Se ele não pedir, se ele só cumprimentar, eu falo may I help you. Mas se ele já pedir, eu vou para outro caminho. Porque o diálogo faz caminhos. E o garçom vai precisar ir no caminho que o hóspede está levando. Então, isso é muito importante. Por isso que eu digo, se você pega uma situação como essa e trabalha com seus alunos 20 minutos a cada 15 dias, por exemplo, e vai expandindo em torno disso, veja a capacidade e a segurança que ele vai ter. Além do que, o inglês para fins específicos precisa trabalhar com um tiquinho, com o aluno sabendo administrar a insegurança. Porque nunca a gente vai conseguir cobrir todas as possibilidades desse hóspede. Eu falo para os meus alunos, o hóspede não faz o curso. Então, ele não sabe que ele tem que entrar no restaurante e falar, good morning, I'd like a table. Só o que está no roteiro. Ele não faz o curso. E aí, trabalhar com essas variáveis, mas trabalhar também com a destreza e flexibilidade do teu aluno de pescar uma palavra ali no meio e saber o que é. Por exemplo, ele pode pedir um garfo que caiu no chão de várias maneiras. My fork is dirty, bring me a new one, please bring me a new one, I'd like a new fork, can I have a new fork, would you please bring me a new fork? Qual é o comum de tudo isso? Fork. Eu salvo minha vida se eu entender fork, levar outro fork, estou com emprego garantido. E aí, exatamente, quer dizer, toda a situação também que está no entorno é ilustrativa da minha necessidade. Não é que eu estou fazendo isso por telefone. Tudo bem, gente? Podemos... Não, tem mais uma pergunta ali. Eu ia falar, mas tudo bem, seguimos. Eu estou só imaginando aqui uma situação, eu não sei qual é o hotel, enfim, vamos supor que na Zona Sul, um hotel grande, em que o número tem um francês que fala em inglês. Porque você tem essa questão, né? Sim. Ou seja, não é só o nativo, né? Não. Ou seja, como é que ele vai ter que entender a um francês que fala inglês? Exato. Não, você foi generosa, o francês é fácil. Gente, uma pessoa da Índia, Aí entra um pouco dessa questão da flexibilidade, de lidar um pouco com esse inesperado, com a ansiedade.
e você trabalhar algumas dicas com eles. Olha, pessoal, o britânico vai falar water e o americano vai falar water. Agora, o que os outros vão falar, vocês ficam de olho. Né? Assim, tem muito hóspede que fala menos ainda do que o garçom, né? Mas eles têm que aprender a lidar com isso, tá? Nosso tempo está... Vocês estão vendo a riqueza dessas informações todas, né? Avisando o pessoal que está lá na ponta que a gente não vai fazer aquele intervalo tradicional de 5 minutos, para não perder esse fluxo, né? Ela tem bastante coisa ainda. Quem quiser pedir a palavra, vá pedindo, a gente está anotando, Jabuticabal já pediu a palavra, de qualquer jeito nós vamos reservar um horário no final para atender, então, o pessoal que está pedindo a palavra. Não se esqueçam que vocês podem também mandar as questões de vocês por e-mail. Quem estiver assistindo, entra no Fale Conosco e manda a sua pergunta. Se for preciso, Tânia, a gente marca outra videoconferência. Com certeza, será o maior prazer. Certo, tá? Obrigada. Eu vou tentar encerrar nos próximos minutos, sem correr, porque tem muita coisa importante para falar. E aí, se vocês quiserem anotar as perguntas também, quando chegar na rodada de perguntas, a gente concentra tudo. Né? Eu acho que até agiliza um pouco. Bom, aqui tem uma... Então, como você estava falando, a questão de expandir a situação, aqui tem um exemplo de expansão. Aqui nós estamos ensinando os temperos. Aqui temos uma lista dos temperos e eles vão ligar a figura ao tempero. Tá? Isso pode ser um exercício que você faça com seus alunos dentro do vocabulário necessário para eles. Então, veja. Na situação, vamos imaginar que ele está na fase da salada, que ele aprendeu a descrever algumas saladas que o restaurante tem, e aí... Por exemplo, o hóspede pode pedir algum tempero diferente, ou ele está levando os temperos à mesa e o hóspede perguntar alguma coisa. Então, ele precisa disso, como ele precisa dos vegetais, dos legumes, etc. Então, essa é uma ideia que você pode fazer. Né? Trabalhar com... o vocabulário ilustrado e a lista. Você também pode trabalhar com spelling. Se você quiser que os teus alunos aprendam a escrever alguma coisa que para eles é importante, você também pode ter trabalhado o alfabeto antes e trabalhar, por exemplo, com spelling. A gente deixa isso um pouquinho mais para frente, que o aluno já tem um pouco mais de maturidade. Né? Porque, às vezes, nós temos que tomar cuidado. Aquilo que o professor valoriza, o aluno vai achar que é importante. Então, nós recebemos vários alunos que começam a perguntar se eles não vão aprender o alfabeto e o verbo to be. Porque essa é a cultura que veio da escola. E eles acham que o alfabeto e o verbo to be vai resolver a vida deles para sempre. Amém. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala para os nossos alunos que é importante. Quebrar um pouco essas crenças, né? Questionar. O que você acha que você vai fazer com o alfabeto nesse momento? Né? E, às vezes, gente, eu já tive vários professores na minha equipe pedindo ou dizendo, olha, o grupo está pedindo muito e tal, e aquilo está previsto, sei lá, para dali 6 meses, 4 meses. Eu falo para o professor, dá. Dá, porque aí baixa a ansiedade, acalma. Eles percebem que não tem nada demais e vai, que é uma beleza. Né? Aí vão prestar atenção no que a gente queria ensinar. Né? Então, às vezes, tem essa coisa. O desejo que a gente estava falando vem de uma crença anterior. E aí ele acha que precisa, mas ele não precisa. Ele acha que precisa escrever. Mas se o garçom sair escrevendo, eu já falei para eles isso, o cliente vai embora para o próximo restaurante.
May I help you? Né? Não dá. O atendimento é express. Né? Se você está treinando uma secretária, é uma outra coisa. Por isso, a avaliação de necessidades tem a ver. Conteúdos e o como você vai fazer isso. Do que ela precisa. Né? Então, para quê? Eu gosto dessas duas perguntinhas. Para quê eu preciso desse inglês? E como eu preciso aprender esse inglês? Porque esse para quê é o conteúdo e o como são as habilidades que eu trago e que vou precisar desenvolver como aluno. Tá? Algumas formas para você praticar o para quê. Você pode trabalhar com perguntas, aliás, frases ligadas às funções, que é justamente o para quê. Então, você diz, olha, na hora que eu falo ao meu hóspede, have a seat, eu estou convidando o cliente a sentar-se. É mais legal você associar a frase à função do que a tradução. A tradução vai trazer uma lentidão ao atendimento. Porque ele vai falar, sente-se, por favor, have a seat. Have a seat. Vai lembrar. E se ele lembrar do para que serve a frase, ele lembra da frase imediatamente e aí ele usa. Eu penso isso. A gente tem usado dessa forma. Tá? Então, uma ideia de prática é essa. A outra ideia é você associar pergunta com resposta. Então, se o cliente pergunta, what sweets do you recommend for dessert? The passion fruit is nice, the kiwi pie is nice too. Vejam, a linguagem não é rebuscada, é simples. É disso que ele precisa para recomendar um dessert. Então, uma forma de praticar, associar pergunta à resposta. Outra forma de praticar, aliás, outra forma de associar pergunta à resposta é múltipla escolha, que a gente já conhece. Você pode fazer isso oralmente também. Tá? Então, a múltipla escolha, você está associando pergunta à resposta. Ok? A parte da reflexão que eu contei para vocês, que o adulto recebe muito bem e o aluno de ensino médio provavelmente mais ainda, porque é a provocação. Né? Então, olha, uma ideia. Eu mostro as expressões mango pie, peach cake, orange juice. E eu pergunto, funciona igual à língua portuguesa? Né? E aí ele vai dizer, ao contrário. E aí ele escreve os exemplos dele. Se no restaurante dele ele não serve mango pie, mas serve, sei lá, peach mousse, ele vai construir ali, por exemplo, um cardápio de sobremesa. Reflexão é importante. Ele precisa entender como a língua funciona. Isso traz para a consciência o que ele vai precisar usar depois. E quando ele volta a usar, ele não se esquece. Tá? Por exemplo, você pode colocar 2 diálogos que são semelhantes e perguntar se eles se prestam à mesma função. Aqui eu tenho, good evening, ma'am. Would you like a drink? Well, I'm not sure. Segunda conversa, good evening, ma'am. What would you like to drink? I'll have a Coke, please. Certainly, ma'am. Pergunto, conversa A e B, iguais ou diferentes? É igual ou é diferente? Faz a mesma função ou não? Na primeira... Tânia, do ponto de vista do dono do restaurante, faz uma diferença enorme. Exatamente, Neide. É isso aí. Isso aqui é uma venda direta, ó. Eu não dou opção para ele falar que não quer nada. Então, pensando como o dono do restaurante, veja, se eu sento à mesa para almoçar e, de repente,
eu já trouxe um drink do bar para lá, eu até posso falar, would you like a drink, would you like another drink? Mas se eu me sento no balcão do bar, e o cara vai perguntar, would you like a drink? É óbvio, eu sentei aqui. Né? Então, são diferentes. Elas fazem funções diferentes. Enquanto que aqui, olha, waiter, please, I'd love to drink something typically Brazilian. What do you suggest? How about caipirinha? That's a good idea. Can you recommend a typical Brazilian drink? Yes, ma'am, we have caipirinha. Would you like to try it? Yes, please. Função semelhante. Duas formas de eu falar a mesma coisa. Né? Então, o aluno vai se confrontando justamente com o saber fazer. Quando eu faço alguma coisa com o idioma, qual é o resultado que eu recebo? Se eu oferecer what would you like, é muito mais certeiro que eu venda o drink do que would you like a drink. Tá? Essa é uma forma de reflexão. A competência subjacente nós já conversamos, é sobre o garçom entender as entrelinhas do diálogo, às vezes body language, né, a linguagem corporal, o olhar, o movimento, uma palavrinha que seja, ele precisa entender. Né? A estratégica, nós também já conversamos sobre ela, essa experiência que ele tem na área vai ser levada para o inglês, e você parte daí para ensinar, o que é muito legal como professor, porque você já tem uma base. Né? E a consciência crítica, um garçom de um hotel 5 estrelas vai atender diferente de um garçom numa pousada, na beira da piscina, por exemplo. Tá? Como é que você avalia esse aluno? Importantíssimo, a sua avaliação tem que ser coerente com aquilo que você está passando. Né? Você vai avaliar se ele desempenha esse papel com sucesso. É a tal da água, né? Pediu a água, ele trouxe a água. Isso é parte da avaliação. Tá? Aqui tem uma ideia de avaliação. A gente deixa a pergunta em branco e faz oralmente. E aí nós colocamos algumas opções escritas e ele marca qual seria a resposta adequada do garçom. Então, eu posso falar assim, ó, waiter, I'd like a table, please. Ou, waiter, can I have a table, please? Ele vai ter que falar for how many, porque eu ainda não disse quantas pessoas vão sentar. Aqui eu trouxe uma só, mas eu poderia ter uma outra pergunta que eu falo, waiter, I'd like a table for 2 people, please, in that corner, sei lá. E ele vai falar, follow me, ma'am. Né? Então, dependendo, e aí nós estamos testando a capacidade de ouvir e compreender do input que ele vai receber. Ele precisa ter o que nós chamamos de output adequado a esse estímulo, né? A essa fala que ele vai ouvir. Uma outra forma de testar, e aí você concentra um pouquinho mais no vocabulário, é você pedir coisas diferentes. Daquela forma que eu falei do garfo, você pode pedir de inúmeras formas, com estruturas diferentes, e ele vai te oferecendo, te apontando, te mostrando o que você pediu. Isso é uma forma também de você treinar o aluno a lidar com a insegurança. Porque, por exemplo, o rei da Inglaterra, ou o príncipe vindo visitar, pode pedir, would you mind bringing me a cup of tea, please? E não importa, o cup of tea está garantido. Né? Então, é importante ele entender qual é a demanda, que ele não precisa entender tudo, e que aquilo é uma forma de pedir, como tem a outra forma que pode ser bring me a cup of tea, please bring me a cup of tea. Tá? Então, essa é uma forma boa de testar. Seu aluno dá conta de te trazer essas coisas? Ótimo,
ele está desempenhando bem o papel. E aí você pode testar também como ele responde. Né? Então, ele vem, te entrega o chá, te oferece açúcar, limão, enfim. Essas coisas vão ser... o caminho certo para avaliar é esse caminho, de avaliar o desempenho dele nesse papel para o qual ele está sendo capacitado. Tá? Para finalizar, eu acho e penso que tudo isso do inglês para fins específicos é bastante novo para a maior parte de vocês, mas eu gostaria de convidá-los a se arriscar. Eu acho que pode ser bastante desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito, muito gratificante. O tipo de resposta, o tipo de resultado que a gente tem com o aluno. E eu sempre falo isso, antes de mais nada, nós somos educadores. Nós somos professores de inglês, somos professores de idiomas, mas, antes disso, nós somos educadores. Então, não esqueçam jamais do papel de vocês e exerçam essa consciência crítica de se autoavaliar e tomar caminhos diferentes quando você sentir que você deve fazer isso. Né? Olha para os teus alunos, vê o resultado que você tem, olha para o seu desempenho e vai melhorando. A gente nunca para. Né? Então, essas experiências novas são importantes para nós como profissionais e como pessoas. Com esses 20 anos de inglês para fins específicos, eu vim a conhecer muitas pessoas muito interessantes e muitos alunos muito dedicados. E isso tem a ver com o caminho que eu escolhi fazer. Então, é manter o foco e a resistência, né? A gente começa a trabalhar uma abordagem nova e, de vez em quando, a gente cai pelos velhos caminhos. Eu já sei fazer isso dessa forma, mais fácil. Provoquem-se a si mesmo a experimentar coisas novas. Eu garanto que pode ser bastante interessante. Tá? Aqui estão as referências. Essa palestra vai estar no site, né, da Rede do Saber. Tem ali uma apostila também que eu preparei para vocês. E a videoconferência também está gravada. Então, primeiro de tudo, antes de começar a responder as perguntas, eu agradeço muito a oportunidade. Para mim é um aprendizado e é um desafio estar aqui na frente de vocês. E é um grande prazer poder conversar com colegas motivados e determinados a sempre aprender mais. Obrigada. Bom, nós vamos já chamar a Jabuticabal. A Tânia vai ter a oportunidade de ver nosso colega aí no telão. E eu abro também para o pessoal do auditório que quiser fazer as perguntas. Eu passo o microfone para a Kátia, enquanto a Rede do Saber ativa lá o nosso polo em Jabuticabal. Lembrando que vocês têm uma ficha da Dizal que vai ser usada num sorteio no final do evento. A Daniela trouxe um livro da Tânia para sortear, e vocês vão ter muito mais ideias para atividades com os alunos. E quem está no interior ou assistindo por streaming, aqui na capital, também mande o e-mail para o Fale Conosco. A gente recebe da Aline, nós ainda estamos devendo o sorteio da última videoconferência. Não deu tempo de fazer, mas a lista e os livros estão em cima da minha mesa como uma das prioridades para eu cuidar. Kátia? Bom dia, Tânia. Bom dia. Muito legal tudo isso que você falou. Isso tem muito a ver comigo, eu gosto muito desse assunto. E eu acho que ele cabe bem redondinho na nossa vida como professores de língua inglesa, de uma maneira geral, sem ser para ESP only. Porque se nós pensarmos que o nosso aluno é o nosso cliente, então nós temos que ser aquele garçom bem simpático que vai fazer com que ele consiga tudo o que ele quer aprender. Para que propósito ele quer? A gente tem que ajudar, porque nem muitas vezes ele não sabe aquele para quê. Né? Mas a gente tem um como, que é um diferencial. Isso. E eu acho que a nossa paixão por aquilo que a gente faz vem bem de encontro a tudo isso que você falou. É verdade. Né? É despertar nele toda essa vontade de ser bem atendido.
né? E em nós mesmos, professores, também, do servir bem a essa língua que a gente entende e gosta e quer disseminar, porque sabe da importância não só para ISP, mas para a vida como um todo nesse mundo que a gente vive. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Chamando Jabuticabal, então. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o Domaro, PCNP de Língua Estrangeira aqui de Jabuticabal, e é muito rica a contribuição desta OT. E quando, antes ainda de falar da EJA, então ressaltando aí a questão que nós temos do inglês na EJA. Então, nas visitas às escolas aí com os professores, o que eles comentam e nas orientações, esta questão mesmo de ter algo com mais sentido para a vida do aluno. Então, lembrando o adulto, esta consciência crítica do porquê de determinadas situações, e algo que eu tenho sugerido e contribuindo, ou seja, até socializando, né, do que eu tenho comentado. Por exemplo, no perfil dos nossos alunos. Então, o professor pensar, por exemplo, este aluno, no caso aqui do interior, né, eles estão atuando onde? Em empresa e muitas vezes até na lavoura. Então, do que eu sugiro, isso socializando, então ele tem que ter um inglês em que situação? Para buscar, acompanhar um cliente que chegou na empresa, ou às vezes no aeroporto, às vezes o aluno é motorista de uma empresa. Ler manual de uma máquina, nós temos aqui a questão da cana na região de Ribeirão Preto. Teve caso de aluno que trabalha numa oficina mecânica e ele precisou fazer um reparo lá e o manual e era um carro importado. Então já chegou isso do aluno levar em sala de aula até o manual para o professor dar uma olhada. Outra situação, um supervisor de empresa, que ele já tem aquela experiência, como nós falamos do garçom, que atende muito bem em português, mas ele teve uma oportunidade, então ele precisa acompanhar uma auditoria, né, e uma auditoria bem feita numa empresa, às vezes até o operário na produção, ele tem que conhecer os termos específicos ali. Exatamente. Aqui no caso temos tanto a cana quanto as empresas automotivas. Receber um e-mail de um cliente e dar um retorno. Ótimo. Então, é um alerta aí para nós pensarmos, enquanto escola pública, de munirmos nossos alunos com esse tipo de vocabulário e até mesmo para orientar o professor, para ele pensar nisso, sondar a região, os alunos, onde eles estão trabalhando e dar uma aula com mais significado. O outro aspecto também na questão da avaliação, só lembrando, existe, assim como testes padrões internacionais, em termos de inglês específico, nós temos também o TEEP, Test of English for Academic Purpose. Uhum. Inclusive a editora é a Tese Prime, e eles têm, de acordo com o perfil, por exemplo, se é tecnologia, já tem as provas prontas para a área de tecnologia, se é biotecnologia, já tem também as provas focadas para este público aí. E lembrando que as universidades, a Unicamp, a USP, na prova de proficiência, se o aluno mestrando já tem um desses testes aí, ele já é um caminho já bem andado aí, né? Ele não precisa fazer a prova lá na universidade. Por hora é só, obrigado e passo a palavra. Eu queria só comentar uma coisa com você. Quando o ISP começou a ser uma abordagem a ser considerada, pensava-se... Você está ouvindo? Pensava-se no ISP basicamente para alunos que já tinham um inglês intermediário. Pensava-se que você tinha que ter uma base de inglês para depois focar o seu inglês em alguma coisa, por exemplo, tecnologia, enfim. Hoje, você pega alunos sem nenhum inglês e você trabalha com inglês para fins específicos e esse aluno ele sai, ao final do curso, preparado para exercer a função dele. É claro que há muito mais para aprender, sim, mas
pelo menos, dar conta das demandas do dia a dia dele profissional, já é suficiente. E isso traz para ele uma satisfação muito grande. Então, levantar essas necessidades do aluno da EJA seria uma ótima pesquisa para vocês, para partir daí para materiais específicos para diferentes localidades. Muito obrigada pela contribuição. Nosso colega Jucimere está assistindo, né, por streaming lá na nossa sala. Ela manda um comentário, é um comentário recorrente entre nós, equipe de língua estrangeira moderna, essa questão da importância da reflexão, né, no processo de ensinar e aprender. Como vocês mesmos já observaram, várias coisas que a Tânia disse aqui são importantíssimas em qualquer sala de aula, né? Essa questão do aluno saber qual é o objetivo daquilo, essa questão que a gente continua batendo na tecla e a gente ouve isso muitas vezes em relação ao material de inglês que a gente produziu para o Centro de Línguas, em relação ao curso de inglês online, né? Embora esse verbo to be no presente seja importante, a progressão no uso da língua não é essa. Essas foram construções que foram feitas ao longo dos anos, baseadas na crença que era importante seguir essa sequência gramatical. Eu lembro de um amigo neozelandês que escreveu um livro didático aqui no Brasil que não foi bem aceito, porque ele não seguia essa progressão. E ele falava, gente, mas você começa a falar com alguém entre o verbo no passado. Né? Em qualquer conversa, é muito natural que surja o verbo no passado. E ele notava que, às vezes, o aluno estudava inglês durante um ano inteirinho e não tinha entrado passado. Por quê? Porque era meio complicado, né? Ter essa história regular, irregular, de volta para a forma do infinitivo. Então deixa mais para frente. E, no entanto, ele pode precisar dessa estrutura quase de imediato. Mais alguém aqui pede a palavra? Um comentário veio de e-mail da nossa coordenadora lá em Jundiaí. É um recadinho para a Tânia, parabéns pelo trabalho. Suas ideias são ótimas e vou replicá-las na minha próxima orientação técnica. Muito que você, entre seu público, não tem só professores, vários deles são coordenadores e tem a possibilidade de multiplicar isso que está sendo visto hoje para os professores. Passar o microfone. Você está com o microfone, José? Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Lopes, da Diretoria de Ensino Leste 3. Eu achei muito interessante a sua fala, várias vezes, a questão do saber fazer. Na nossa diretoria, nós temos já há 2 anos o Festival de Cinema, né, em que os alunos produzem vídeos de 1 minuto, e nós temos um evento de mostra e premiação sempre em outubro. Nós estamos, neste ano, no 3º Festival de Cinema. A temática é Zona Leste, Presente, Passado e Futuro. E como a nossa diretoria ela pega uma parte ali da região de Itaquera, né, onde vai ser realizada a abertura da Copa do Mundo, né? A temática também se faz interessante aí neste caso. E uma das propostas desse projeto Festival de Cinema é que os vídeos estejam em língua materna e em língua estrangeira, né, podendo ser inglês, espanhol, as línguas que são ensinadas no Centro de Línguas. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a sua sugestão em relação a aproveitar esses eventos esportivos internacionais para motivar os alunos, né, e a possível construção de projetos. Quais seriam os caminhos? Quais seriam os materiais? Quais seriam as dicas? É isso. Olha, eu vejo vários caminhos aí. Vamos tentar organizar o pensamento para eu passar todos para vocês. Em primeiro lugar, você pode começar a trabalhar com o levantamento de necessidade de qual é a demanda para se receber o turista. Então, você tem demanda no restaurante, no hotel, mas você tem a demanda do motorista de táxi, você tem a demanda até do motorista de ônibus, né, dos seguranças do metrô, que podem dar informações e tal.
Você pode, agora pensando rapidamente aqui, você pode dividir a classe em equipes de interesse e levantar as situações-alvo. Então, por exemplo, um motorista de ônibus precisa do quê? E aí, fazer uma pesquisa de língua ali, quais seriam possíveis situações-alvo, e trabalhar na prática desses diálogos, na expansão. Se você pensar em motoristas de táxi, de ônibus e seguranças de metrô, todos eles trabalhariam muito com as direções, né, as localizações. Então, você poderia trabalhar com conteúdos que são importantes para todos e, ao final, você poderia ter algumas aulas de exposição desse conteúdo, dessas estruturas, e você poderia, ao final desse trabalho, ter pequenos projetos em que eles poderia ser teatro, recebendo turista, né, e realizando esses diálogos que eles mesmos avaliaram como demanda de necessidade, né, ou necessidade de comunicação, aliás. Tá? Uma outra coisa que eu também sugiro é o seguinte: os alunos podem fazer um folder de apresentação do hotel onde eles trabalham ou do restaurante, por exemplo. Quando a gente aprende as estruturas there is, there are, e as localizações, por exemplo, on the first floor, ou mesmo outdoor, né? On the corner, in the corner, on the corner of tal e tal, você pode ensinar esse conteúdo e depois eles trabalharem numa peça publicitária mesmo, de apresentação daquele local. Né? Poderia ser uma ideia. Eu também penso que, por exemplo, vamos supor que você tenha uma pessoa com deficiência, para poder ler esse folder, você pode ter alunos gravando, e aí vai trabalhar a pronúncia. Né? Então, como é que você apresenta o seu local de trabalho? Né? Que eu trabalho num restaurante tal, o restaurante trabalha com tal tipo de comida. Isso é uma forma de se fazer também. Né? Você pode criar uma coisa. Dentro dos hotéis existe uma coisa que eles chamam de diretório, que é aquele caderninho que você encontra dentro do apartamento com todos os serviços do hotel e o ramal. E alguns têm horário, por exemplo, o Business Center, que o hóspede pode usar, funciona até as 10 da noite, por exemplo. Então, de 8 da manhã às 10 da noite, você pode sugerir que os teus alunos façam um diretório de hotel, que apresenta os serviços que são oferecidos, descreve, coloca, por exemplo, o horário de funcionamento, o ramal em que o hóspede pode ligar. E são algumas coisas que me vêm assim. Eu acho que é importante, talvez, uma roda de conversa com os alunos para levantar essas demandas. Né? Qual é a demanda de comunicação das pessoas que vão receber esses hóspedes? Porque eu acho que, sem querer, a gente pensa muito assim, os diretores, os gerentes, os supervisores vão falar inglês com esses turistas e o resto das pessoas não precisa. É justamente o contrário. Né? Quem está lá no dia a dia, de pé, no caixa da lanchonete do estádio? O caixa da lanchonete do estádio. Débito, crédito. Outro dia eu peguei um turista coitado no shopping, no aeroporto de Cumbica. Ele estava na minha frente, eu tive que ajudá-lo porque a fila era enorme e a caixa, coitada, não tinha condição nenhuma de atendê-lo. E ele queria uma garrafa de água. Era bem básico. Então, assim, vejam, não é complicado, mas não se ensina. Se a gente pensa, por exemplo, a camareira, né? Às vezes, o cliente pede toalha para ela. Ele é obrigado a ligar para a recepção porque ela não está entendendo toalha. É uma palavra. Você pega uma lista de palavras, brinca com isso. Numa brincadeira, você ensina. Então, acho isso. Eu acho que você pode pensar nos departamentos. Por exemplo, dentro do hotel, quais são os departamentos que lidam diretamente com o hóspede? O hóspede chega, ele é recebido pelo capitão porteiro. Dali, ele vai para o mensageiro apresenta o quarto para ele. Não sei se vocês sabem disso, mas alguns hotéis e hospitais têm
o departamento de mensageiros que apresenta as funcionalidades do apartamento. Então, é muito rico. E você pode dividir em equipes de interesse, porque aí você não força o teu aluno. Quem quer trabalhar no assunto de governança, quem quer trabalhar no assunto de recepção, quem quer trabalhar no assunto de alimentos e bebidas, que são os garçons. Acho que pode ser muito rico. No caixa, que vai ter que aprender muitos números. Sim. Eu vou passar o microfone para o nosso colega. Temos aqui mais um comentário que veio de quem está assistindo à distância. Nossa colega Andréa de Santos. Bem-vinda de volta, Andréa. Ela deixou a oficina pedagógica durante um tempo, está de volta e ela está agradecendo a oportunidade de aprender um pouquinho mais essa forma tão específica, né, do inglês e lembrando sempre dessa importância, né, o fato da gente ser relembrado disso. Não sabemos, mas às vezes no dia a dia a gente esquece, né? O foco de ensinar, né, para um aluno, não perder esse aluno de foco no aluno e mostrar para ele esse objetivo, como ela mencionou, porque isso precisa fazer sentido para o aluno. Sim. Se não fizer sentido, é o que ela disse, a motivação cai, se for um curso opcional, ele vai embora mesmo, né? Então, são lições para todas as aulas, não só de idiomas, né? Verdade. Isso é uma lição para todos. Fala. No caso, ele pertence à mesma região que eu pertenço. Ele é leste 3, eu sou leste 5. Nós temos grande dificuldade, você citou o hotel, um ótimo exemplo. Mas no requisito básico, que nem a abertura da Copa, vai ser lá no Itaquerão, que é a Zona Leste de São Paulo. Sim. Certo? Como é que esse pessoal vai chegar lá de metrô, ônibus, táxi, rua, que se não tem condução, certo? O pessoal vai indicar metrô. Metrô, esses dias eu peguei mesmo metrô, estava olhando, não tem uma palavra de inglês, certo? A direção, como é que sobe, como é que desce, certo? A linha verde, eu acho que tem. É só a verde. Aí lá vai a linha vermelha. Lotada. Verdade. Certo? Então, no transporte, que seria o basicão para chegar até lá, e esse pessoal vai chegar aqui em São Paulo e toda hora você vai ficar falando I don't know, I don't know. Ele vai falar, you are stupid. Nesse caso, eu indicaria você falar com o governador Geraldo Alckmin. Mas você entendeu a nossa dificuldade? Eu entendo. Aqui? Eu acho assim, o país vai ter que se instrumentalizar de alguma forma. Imagino que vão colocar pessoas nas plataformas ajudando, imagino eu. Né? Eu confio que a gente vai dar conta dessa tarefa. O tarefão no Itaquerão. Né? Porque eu acho assim, a gente precisa, e nós temos 2 anos, pessoal, 2 anos. Tá? Por isso que eu falo, os jovens que estão nas escolas seriam ótimos trabalhadores. Ótimos, né? Mas, eu gostaria de fazer um comentário. A gente foca, e é um desejo até do governador, de repente vamos transmitir essa sugestão. Olha, está faltando placa em inglês. Pois como a Tânia disse, a linha azul e a linha amarela, a linha verde, já tem várias. A amarela talvez tenha também, não reparei. Mas já tem várias placas em inglês. Às vezes com inglês meio esquisito, mas que dá para entender. Lembrando que São Paulo, eu não tenho o número na cabeça, mas eu diria, existem uns 80 eventos internacionais acontecendo por dia em São Paulo. Que são eventos para fins muito específicos, mas circula um número de turistas. Vocês lembram que São Paulo já bateu o Rio e Fortaleza como porta de entrada para o Brasil, por causa do turismo de negócios, que depois se estende para gastronomia, para cultura e tudo mais. Mas eu já tive a oportunidade com a Ana Beatriz, que era da nossa equipe, de recepcionar uma pessoa da Bélgica. E a moça, ela estava num dos hotéis mais luxuosos ali da região da Paulista, e ela estava meio admirada e muito chateada,
por não ter conseguido informações na rua em inglês. Ela abordou várias pessoas, ela disse, a minha sorte é que meus pais moram na Espanha e eu conheço espanhol suficiente para conseguir as informações aqui em São Paulo. Isso na região da Paulista, com todos aqueles hotéis internacionais, todos aqueles centros de convenções. Então, essa é uma necessidade premente sempre em São Paulo. E para os nossos alunos do interior, o fato deles estarem capacitados para atender pode abrir portas para o emprego em São Paulo, caso ele deseje sair da região dele e trabalhar em outra área. Ele pode optar por ficar lá. Vai precisar também do inglês, muito provavelmente, como o Lindomar já falou, né? Outro dia alguém mencionou o fato do painel de uma colheitadeira ser todo em inglês. Então, o rapaz, que ele é todo computadorizado e as instruções ali estão em inglês. Então, em várias áreas, o inglês está se tornando indispensável. Mesmo na hotelaria no interior de São Paulo, por causa dos polos industriais, né? Campinas, Hortolândia, ali, é muito... Santos com o Porto. Veio um comentário de Limeira, de uma professora do nosso Centro de Línguas, lá em Limeira, a Fernanda Cristina, que ela comenta como a AVC foi interessante, que está relacionada muito de perto com o trabalho que a gente tenta desenvolver nos centros de línguas, né? Ela diz que perceba as palavras dela própria, percebo que os alunos se envolvem muito mais quando trabalhamos com a proposta de inglês para fins específicos. E dá o parabéns pela palestra. Nós vamos ter que encerrar daqui a pouquinho, ainda temos tempo para mais algumas perguntas. Mais alguém aqui no auditório quer se manifestar? Se nós não tivermos mais pedidos do interior, lembrando, vocês do interior, mandem um e-mail para concorrer ao sorteio. A gente fecha agora para o público de fora e fazemos o sorteio, então, para quem está presente aqui no auditório. Ok? Muito obrigada. Thank you. Parabéns para você. It's been a pleasure.